Hoje connosco temos Bruno Rebelo, ele é o candidato do ERT pelo Círculo Eleitoral do Porto, às próximas legislativas, e vais falar um bocadinho sobre o programa do ERT e sobre as suas ideias. Olá Bruno Rebelo, muito obrigado pela presença. Eu começava por perguntar quais as ideias do ERT e qual a visão que o ERT tem do sistema atual e do nosso país, nos tempos que correm. Boa noite, agradeço já a oportunidade de nos dar a palavra e esta possibilidade de dar a conhecer aos eleitores um pouco a nossa mensagem. O ERT defende, logo à partida, um regime completamente novo. Neste momento, o estado em que o país está, em termos político, já não há muito a fazer, por isso defendemos começar exatamente do zero. Nós precisamos de um sistema político novo, com ideias novas, com abordagens diferentes àquilo que se passa hoje em dia, porque aquilo que nós vemos é um regime que se defende ele próprio. Nós vemos na Assembleia da República uma série de partidos, mas que não representam mais do que o partido único do sistema, que fazem aquela fita na Assembleia da República de estarem todos uns contra os outros, mas no fundo são todos o mesmo. Nós defendemos uma mudança de regime, uma mudança de abordagem e uma mudança de políticas. Nós queremos um sistema que governe, ao contrário do que diz a Constituição, não de uma forma socialista, logo aí à partida estamos num regime errado, a Constituição tem que ser neutra, e nós queremos um sistema e um governo que governe primeiro para Portugal e para os portugueses, para a sua melhoria das condições de vida, e que não funcione como funciona há décadas, que é ao serviço da nova ordem mundial e do sistema mundialista. Nós queremos um sistema que governe primeiro para nós, claro que estamos inseridos na União Europeia e há políticas que vamos ter que renegociar. Ainda agora, o dinheiro da União Europeia faz-nos falta, não conseguimos sobreviver sem ele. Claro, isto porquê? Porque o sistema político, que serve exatamente os grupos de interesse, somos um país de lobbies, embora, ao contrário dos Estados Unidos, em que o lobby é quase profissionalizado, aqui é tudo às escondidas, e nós vemos que os sucessivos governos, seja do PS, seja do PSD, seja geringonça ou outra coisa qualquer, governam todos com políticas antinacionais, anti-produtividade e anti-economia nacional. Como é que se conseguiria mudar agora? Será um longo caminho, sem dúvida. Algumas atitudes... Inevitavelmente há um sistema, bem ou mal, funciona, que ainda assim as vidas das pessoas já são maioritariamente muito complicadas, mas com um choque mas tem que ser feito. Mas que tem que ser feito. Nós vemos o dia a dia, as condições económicas das empresas, principalmente o grosso do tecido empresarial, que são as pequenas e médias empresas, a maior parte é de quase 2, 3 funcionários, e das pessoas é que estão a trabalhar para pagar impostos que no fundo servem para subsidiar um sistema e a corrupção em Portugal. E nós vemos a TAP, só o dinheiro que a TAP vai absorver é quase a totalidade do IRC que o Governo espera receber no próximo ano. Este dinheiro não vai ser investido nas pessoas, não vai ser investido nas empresas, não vai ser investido na indústria, na pesca, na agricultura, na melhoria das condições do dia-a-dia e, principalmente, baixar os impostos às empresas e às pessoas, porque... Estamos a falar depois de setores, a indústria, a agricultura, as pescas e muitos setores empresariais que depois também não têm neste momento mão de obra e possivelmente precisaremos de uma abertura exterior para que tenhamos mão de obra. Mas, primeiro que tudo, o sistema destruiu estas economias. O sistema destruiu a indústria portuguesa, a indústria naval, a siderúrgica, as pescas, mandaram abater os grandes navios de pesca portugueses. Nós ficámos dependentes da importação dos bens da União Europeia e não só. Na nossa perspectiva, tem que ser negociado estes fundos, acima de tudo, bem geridos, realmente no financiamento, o desenvolvimento das empresas, que depois não acontece, tal como a Bazuca, que veio trazer não sei quantos milhões para Portugal, e onde é que eles estão? A economia está cada vez pior. Os milhões que entram desde a adesão de Portugal na União Europeia, no fundo, foram gastos em tudo e mais alguma coisa, menos no que é realmente importante, porque a nossa economia continua a não crescer, ou muito residualmente, a nossa indústria está cada vez pior, não tem capacidade de competir
com as grandes empresas, muitas vezes até de países muito mais pobres que nós quando entraram na União Europeia, como por exemplo a Polónia, a Roménia, a Bulgária, a Hungria, neste momento. Neste momento estamos a perder cada vez mais gás face a esses países. Exatamente, porque os fundos que chegam a Portugal são sempre mal distribuídos, são distribuídos pelos grandes grupos de interesse, os grandes grupos económicos, que no fundo gerem estes lobbies e que manipulam o poder político em seu proveito. Veja-se, por exemplo, o caso da Galp, que foi privatizado um setor estratégico que para nós, para o Partido ERC, existem empresas, existem áreas em Portugal que nunca podem ser privatizadas porque nós dependemos delas, são estratégicas. É o caso da Galp, é o caso dos aeroportos de Portugal, é o caso da água, é o caso da luz, porque é aquilo que nós estamos a ver. O descalabro de preços, o poder de compra dos portugueses a perder, das indústrias, das empresas, porque estamos maniatados a grandes grupos de interesse. E o problema é a não fiscalização, a não atuação do Estado, que é a função dele. Realmente nós temos direito a estes fundos da União Europeia para desenvolvimento, mas depois são gastos em nada. Mas teríamos condições neste momento para fazer uma inversão neste. Claro que não seria. Nós Nós, Partido ERC, achamos que esse tem que ser o caminho. Atenção, não o rasgar da nossa ligação à União Europeia, não esta União Europeia, que é o grande grupo de lobbies que se serve das pequenas economias como a nossa para quase serem escravizados pelas grandes economias mundialistas. Nós defendemos, sim, que sejam renegociadas os apoios a Portugal, mas que também um governo forte, um governo que pense e que governe a favor das empresas e dos cidadãos e não dos grupos de interesse, para que estes fundos que vêm para Portugal sejam bem geridos, sejam bem aplicados e realmente tragam o desenvolvimento necessário para Portugal. Não concordamos com muitas das políticas da União Europeia, estamos nela, é verdade, mas temos que mudar o sistema para que realmente possamos crescer como muitos países que entraram muito mais atrasados em relação a nós. Usando a conversa popular, o dinheiro deixar de ser utilizado em Mercedes e casas na praia. E Ferraris, exatamente. Eu, olhando aqui para o vosso programa, vocês têm aqui alguns pontos que dizem como fundamentais. De intervenção prioritária, é até o termo que diz. Portanto, o sistema político, temos falado, e depois falam na família, na vida e na dignidade social. O que é que está mal? Porque, por um lado, temos queixas de cada vez haver mais gente dependente da RSIs e de uma série de apoios estatais. Exatamente. Podemos Por começar outro, não há esse emprego. aspecto. Depois, onde há emprego, não há trabalhadores, que é aqui um contrassenso. Portanto, o que é que está mal? E supostamente depois importamos pseudo-refugiados para comatar essas supostas Como eu fontes. dizia há pouco, de certa forma, se me perguntasse hoje, eu dizia que será a solução, porque se o português não quer fazer determinados trabalhos, é porque Eu acho que aconteceu em França há uns tempos, ou na temos Alemanha. temos que começar, se calhar, pelo início. Para a maioria das empresas, lá está, o grosso são as pequenas e médias empresas, é muito difícil ser empresário neste país. A carga fiscal é avassaladora. Não é quase impossível um empresário honesto manter-se e sustentar a sua empresa. Por outro lado, primeiro, o Estado tem que aliviar a carga fiscal aos empresários. Os empresários que realmente cumprem a lei, que trabalham honestamente e que não têm problemas, quer com as finanças, quer com o Estado, têm que começar a beneficiar de mais benefícios fiscais, mas também os trabalhadores para poderem ter poder de compra. O problema dos RSI, dos chamados pessoal do café, que ganha sem fazer nada, enquanto meia dúzia de nós, por assim dizer, estamos a trabalhar para eles, é exatamente esse. É a alta dependência dos apoios sociais. Na nossa perspectiva, os apoios sociais têm que ser dados, sim, claro, que as pessoas contam para isso, pontualmente, ou num momento de urgência. Ou seja, uma família que entra em desemprego, etc., deve-se receber esses apoios sociais de uma forma a comatar a perca de rendimento. Mas cabe ao Estado, às autarquias, à Segurança Social, não incentivar essa contínua dependência e procurar sim que as pessoas regressem ao mercado de trabalho, também colocando uma restrição temporal a esses subsídios e não viver deles em determinado momento. Falta mão de obra para trabalhar, se calhar falta também vontade de trabalhar às pessoas, porque
quem recebe, e depois acabamos por criar esse parasitismo social. O problema será o salário ser muito equiparado ao subsídio social? Também, porque a diferença é tão pouca que entre o ir trabalhar e receber o ordenado mínimo ou os apoios sociais, se calhar a motivação também é pouca. O salário que é baixo ou o apoio social que é alto? Os salários que são baixos e a carga de impostos que é altíssima. O custo de vida é muito alto. Entre transportes, entre deslocação, o tempo e tudo mais, as pessoas começam a se calhar preferir mais ficar em casa e depois os empresários também não têm mão de obra. Porque as pessoas preferem, quem começa a depender e depende destes apoios sociais, preferem ficar em casa porque recebem o mesmo, muitos deles vivem em casas camarárias, portanto a prestação da habitação não é um problema, têm benefícios na água, na luz, etc. Ainda, se for preciso, recebem apoios camarários em bens alimentares. Aquilo que ganham nos apoios sociais, muito ou pouco, é quase para o gasto, é tal, como diz o povo e bem, para estar no café a comer de manhã à noite. O nosso tempo acaba de ser limitado, tínhamos aqui muito para falar. E eu perguntava, nós temos aqui os 13 pontos. Portanto, temos a integração do sistema político, na família, vida e dignidade social, já falamos, na segurança e liberdade. Na segurança e liberdade, eu tenho de forma completa, mas Portugal é considerado um país seguro e livre. Claro, e isso está nas estatísticas, e as estatísticas, como sabemos, são muito fáceis de manipular. A população em geral, penso que é fácil comprovar isso, a população em geral não tem mínima confiança nesta justiça, neste Estado, neste governo, confia na polícia, mas também reconhece que a polícia neste momento não tem mão. O que é que acontece? Basta abrir qualquer jornal, qualquer noticiário, pedófilos que são soltos, ladrões que têm pena suspensa, corruptos que estão em liberdade, as pessoas simplesmente desistiram do Estado e da justiça portuguesa. Então deixam de apresentar queixa. É muito fácil manipular estas estatísticas. As pessoas não apresentam queixa. Acho que esse sentimento de não vale a pena. É exatamente isso. Infelizmente é isso. As pessoas sabem que se precisarem de justiça, se precisarem de serem protegidas contra os criminosos e contra quem atenta contra a sua vida e contra a sua dignidade e contra os seus bens, não é na justiça que vão encontrar a solução. As notícias que temos visto constantemente a retirar, chamar poder às forças de segurança, então, também não ajudam nada. Também não ajudam nada. Dizer que a polícia não pode disparar para o ar. Aliás, cumprindo a lei das armas das forças de segurança, a polícia só pode disparar depois de morto. Temos que rever, como nós dizemos logo de início, temos que mudar isto tudo. Temos que mudar as leis, temos que mudar a Constituição. Precisamos de um Estado e de leis mais fortes, mais justas e que façam o oposto daquilo que está a acontecer, que é proteger os ladrões, defender os ladrões, soltar os ladrões e aterrorizar o cidadão comum, o cidadão honesto que deixou de ter liberdade. O cidadão não tem liberdade para circular onde quer, a hora que quer e à sua vontade, porque tem sempre medo. E se acontecer alguma coisa, a polícia não tem meios, a polícia não tem homens e a polícia, quando lá chega, é atacada, é agredida e depois os ladrões, quando presos, vêm todos para a rua. Nós, olhando aqui para o seu ponto 9, falando da saúde, nos últimos 2 anos temos vivido uma crise sanitária. Tivemos hospitais sobrelotados, neste momento temos uma situação mais estável. Como é que vê a saúde e qual é a intervenção que julga ser necessária na área da saúde? Como é que atuou deste período de pandemia e a atuação do governo neste período de pandemia? Ao longo de anos, lembramos, por exemplo, o governo PSD que aconselhou os nossos jovens, nossos enfermeiros a emigrar. Ora, nós temos apostado nos últimos anos, nos últimos governos vários, nas últimas geringonças, em tudo menos na saúde e nos portugueses. O que tem acontecido é que deixou de se investir no Serviço Nacional de Saúde, os tais lobbies que eu falava há bocado, e investir na saúde privada. Ora, o Serviço Nacional de Saúde, a maioria dos médicos e dos especialistas estão a começar a entrar na idade da reforma, estamos a perder, não estamos a conseguir recompensar os médicos e os especialistas ao mesmo ritmo que eles saem, e os portugueses pagam impostos para um governo que depois não cuida deles. Isto tem que ser feito, mais uma vez, por uma mudança de regime. Não somos contra, por exemplo, a saúde privada, temos é que apostar sim na saúde pública e o cidadão comum tem que ter os serviços que paga para isso, direta e indiretamente.
porque isto acabam por ser tudo lobbies de interesse, quer da indústria farmacêutica, quer da área da saúde, e um bom exemplo disto é desta pseudo-pandemia que atravessamos e que não tem servido para mais nada do que para isto, para servir os lobbies das farmacêuticas, dos grandes grupos de saúde privada, por uma pseudo-pandemia que na realidade é um abrigo forte e que tem-se aproveitado este jogo de interesses global para retirar liberdades às pessoas, para retirar, se formos a ver, a maioria dos hospitais estão lotados com pessoas que na realidade não precisavam lá estar. Porquê? Porque não há um investimento, por exemplo, nos centros de saúde. Também não foi este restringir liberdades que fez com que a pandemia não fosse muito sentida por grande parte da nossa população. Nós tivemos países onde foi, em termos de mortes, foram completamente fustigados. Nós, felizmente, passámos um bocado ao lado, mas vimos notícias de amontoados de caixões, não terá sido esse restringir liberdades. Isto não é... Eu percebo o que diz, mas sim, ao mesmo tempo... Restringir liberdades, eu falo no sentido individual e no dia-a-dia dos cidadãos. Uma coisa é servir a nova ordem mundial nesta pseudo-pandemia e criar restrições, supostamente, para a saúde de todos. Mas depois, na prática, no dia-a-dia, não é isso, a realidade demonstra-nos algo completamente diferente. Falando, por exemplo, no amontoado de caixões, etc., emitida por grupos de comunicação social que receberam milhões do Estado e que lá está, tem que ressarcir porque não há almoços grátis e isto tem que ser rentabilizado. Mas depois quem vive o dia-a-dia na rua, que não está fechado dentro de gabinetes, vê a realidade completamente diferente. Se isto fosse uma pandemia global e realmente tivesse um impacto que a comunicação social generalista transmite, então os transportes públicos amontoados de pessoas, falo particularmente que trabalho com o público diariamente e todo o dia, então tínhamos sido dizimados se isto fosse realmente uma pandemia global. Devia ser, sim, criadas restrições que um cidadão teria a liberdade de as cumprir ou não, mas não ser multado, castigado ou punido por isso. Porque quem lida com o público, quem tem esse tipo de profissões como eu, ou que lida, que entra em transportes públicos, que é obrigado na sua profissão, no seu dia-a-dia, a andar em aglomerados, não sentimos de todo o efeito de uma real pandemia, porque a maioria, eu conheço muita gente, também trabalho com o público, mais do que as pessoas se sentiram do que gripes mais fortes, algumas dores, que com paracetamol ficámos todos bem. Bom, o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu perguntava, nós temos um programa eleitoral do ERC com cerca de 190 pontos. Qual é a prioridade nestes 190 pontos? A prioridade para nós é, primeiro de toda, política. Temos que mudar isto tudo, temos que começar do zero e começa-se com um novo regime, uma nova Constituição, um novo Código Penal mais duro, que defenda realmente as pessoas para as tornar mais livres. Queremos uma mudança da economia, que precisamos de um Estado que deixe de governar e de estar ao serviço dos lobbies e dos grandes grupos de interesse nacionais, europeus e mundialistas e que governe em prol de Portugal e dos portugueses. E precisamos de incentivos realmente à economia, quer aos empresários, quer aos trabalhadores, com muito menos carga fiscal, de forma a que tenham mais poder de compra, realmente tenham mais liberdade, melhores condições de vida no seu dia-a-dia, e um Estado que com o dinheiro que recebe desses impostos realmente sirva e esteja ao serviço dos portugueses e de Portugal. Para terminar, eu pedi ao Bruno Rebelo que deixasse uma mensagem aos seus hipotéticos eleitores e que lhes dissesse o porquê de votarem no ERT no próximo dia 30. Eu convido todos os eleitores a votar no ERT no próximo dia 30 de janeiro para reerguer Portugal, para reerguer a nossa economia e para reerguer a nossa dignidade pessoal e coletiva e nos libertarmos dos grupos de interesse, dos lobbies, da corrupção, da injustiça social e económica e que possamos ser grandes novamente. Bruno Rebelo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Um resto de uma boa campanha. Obrigado.